Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo eu vou falar aqui para vocês quais são as ferramentas imprescindíveis tanto para quem é entusiasta e quer começar a mexer no próprio carro, seja em casa, seja no seu prédio, se você quiser fazer algumas manutenções no seu carro ou até mesmo quiser fazer alguns retrofits, trocar algumas peças e desmontar o seu carro em casa sozinho. Então eu vou passar aqui um kit básico e até um pouco mais avançado para quem quer iniciar. Então, vou dar a dica aqui de todas as ferramentas e explicar o porquê de cada ferramenta, para que se vai utilizar cada uma dessas ferramentas. Então, vou mostrar o meu kit, tá? E eu chuto aí que mais ou menos com uns R$ 1.000, R$ 1.500, você consegue comprar todas essas ferramentas e ter um kit, até mesmo tanto para você poder usar no seu carro, quanto também para você poder usar em casa. Então, se você precisar trocar uma tomada, precisar trocar um lustre ou qualquer outra coisa, você consegue usar esse kit não somente para o seu carro, mas também para outras coisas que você tiver necessidade. Então, bora lá, vou mostrar aqui para vocês diretamente o que eu recomendo. Então, ó, pessoal, vamos lá. Essa daqui é uma maleta de ferramenta, tá? Independente da marca dela, vocês não são obrigados a comprar da mesma marca, vocês podem comprar de qualquer marca. Essa daqui é da marca Maile, tá? E esse daqui é um kit que eu uso, que tem tudo e mais um pouco. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas catracas, a grande e a pequena, grande e pequena, que ajuda muito dependendo do espaço que você for utilizar. Aqui a gente tem os bits, então a gente tem de vários tamanhos, desde 4 milímetros, dos pequenininhos até os de tamanho grande, tá? Então, de pequenininho a gente tem do número 4 milímetros até o número 14 milímetros, tá? Passando por aí, a gente já tem os maiores, que aí a gente vem aqui do número 10 e a gente vai até o número 27. Então aqui a gente tem, um conjunto que a gente consegue desmontar praticamente o carro todo com isso aqui. Além disso daqui, uma das coisas que a gente precisa desses bits aqui, esses daqui eles são pequenininhos, tá vendo, ó? Eles são bem curtinho. E é o que às vezes a gente precisa? A gente precisa de um que seja mais longo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Para que a gente vai usar um bit mais longo? No caso, para a gente poder desmontar, tipo, tirar uma vela do carro. Então, por exemplo, a gente utiliza esse daqui, ó, para vocês terem uma ideia de tamanho. Por que tem que usar um maior, grande como esse daqui? Porque às vezes, por exemplo, grande parte das velas, ela tem uma parte na cabeça em cima e a rosca ela fica muito para baixo. Então, se você usar esse pequenininho, a cabeça da vela ela vai bater aqui e não vai chegar na rosca da vela. Então, a gente utiliza esses daqui que são maiores. Por exemplo, esse daqui é tamanho 16, que é o tamanho, mais compridão. Como vocês podem ver aqui a diferença de tamanho, para poder tirar uma vela. Por exemplo, eu mesmo troquei as velas do meu carro, utilizando esse kit. E ele vem tanto com o tamanho 16, certo? Que é o tamanho correto ali para que a gente possa tirar a vela, e ele também vem com uma maior aqui, ó, com tamanho 21, certo? Uma das outras coisas também que é importante, é que a gente tenha os prolongadores. Então a gente tem, por exemplo, esse prolongador aqui, certo? Para chave pequenininha, porque alguns pontos a gente não consegue ter um acesso bom, então a gente precisa usar esse prolongador. Tem esse daqui, que ele consegue dobrar, que também é interessante isso, dele poder dobrar. Alguns lugares a gente tem acesso ruim, então a gente utiliza. E também uma outra coisa que ajuda muito, no caso, seria isso aqui, para alguns pontos onde a gente não consegue ter acesso fácil, ele consegue, mexer para os lados aqui, que isso ajuda bastante. E seguindo por aí, alicate de corte, muito importante, alicate de bico, muito importante. Esse outro aqui também ajuda muito a fazer manutenção. Uma das coisas interessantes que é importante falar é que as catracas, elas são feitas para soltar parafuso e apertar parafuso, tá? Mas não são chaves de força, tá? Chave de força é essa chave aqui, ó. Então aqui a gente tem tanto um prolongador para a gente aumentar o tamanho, certo? Mas por que ele vem com isso daqui, ó? Porque isso aqui se torna uma chave de força. Se você precisar fazer muita força para soltar um parafuso, não use a catraca, porque você vai estragar, a parte que a catraca ela tem ali de chaveta para poder travar e destravar. Então, usa uma chave de força para fazer a maior força e soltar primeiro, e depois você vai soltar com a catraca, tá? E até mesmo apertar também com a catraca. Então, muito importante, tá? Uma maleta dessa daqui, hoje em dia, a gente consegue achar ela aí no mercado mais ou menos em torno de uns 600, 700 reais, tá? Então, não é tão caro,
uma maleta dessa daqui. Uma das outras coisas que a gente tem aqui também são todas as pontas, né? Tanto de várias medidas, ó. Então a gente tem de diversas medidas, tanto de fenda e Phillips, né? E a gente também tem alguns que são Torque, tá? Que a gente torque pra gente poder soltar as coisas, né? E também tem Allen, que a gente também utiliza muito, além de ter o joguinho de chave separado, tá? Ela só não tem um jogo de chave de Allen inteiro como esse daqui separado, tá? Só tem dessa daqui que é Torx. Então eu recomendo, eu tenho um, é que eu não pus aqui, mas eu tenho um de Allen separado nesse estilo aqui também. Aqui a gente já vem também com as chaves, né? De Fender e Phillips, dois tamanhos, né? Uma eu deixei lá no carro, mas vem de dois tamanhos. E tem essa daqui que você usa para colocar aqueles bitzinhos ali. A gente utiliza essa daqui, tá? Que inclusive ela tem um modo no meio que ela trava, que aí você gira. E ela tem o modo que você consegue ir girando, que também ajuda bastante, tá? Então, esse daqui é um kit de ferramenta completíssimo ali. Seguindo por aí, tem mais algumas coisas importantes que eu recomendo pra galera, que são chaves plásticas para desmontar acabamento. Essas chaves são muito baratas no AliExpress e muito barata também para quem quer comprar elas no Mercado Livre. Então, seja de fora ou seja daqui, é bem baratinho. Não marca acabamento, não estraga acabamento, tá? Tem esse modelo aqui que eu uso, esse modelo aqui que eu também costumo usar, que é muito bom. E não compre um jogo só, compre mais de um, porque conforme você vai usando, vai marcando e vai machucando a ponta dela, ó. Tá vendo? Ela vai entortando. Então é importante que vocês tenham mais de um jogo para ter sobrando. Um outro kitzinho que é importante, que é bem baratinho de comprar, né? Esses joguinhos de chave aqui vão chutar em uns 20 reais, 30 reais. Esse de chave de plástico vem até mais chaves do que essas. E essas duas chavinhas aqui também são importantes, né? Para quem quer tirar o som do carro. No caso, alguns modelos de carro precisam dessa chavinha para soltar o som. Então, isso daqui é muito importante, tá? Para quem quer tirar o som do carro. Eu pus nesse chaveirinho para não perder elas, porque eu já acabei perdendo um outro jogo que eu tinha. E além disso tudo aqui, né, que é o que eu recomendo, né, uma outra coisa que eu acho importante também, que eu vou pegar e vou mostrar para vocês, é um outro tipo de chave de boca dessa para soltar a roda, que é a que eu utilizo, tá? E por fim, uma outra coisa antes de tudo, que é muito importante, né, tão importante quanto ter ferramentas, tanto as de metal quanto as de plástico, e ter as chaves também de boca, né, é esse tipo de chave que a gente tem aqui do 8 milímetros, né, até o 19 milímetros, é muito importante que a gente tenha uma boa iluminação. Então, vou mostrar aqui para vocês o tipo de iluminação que eu utilizo para poder usar. A iluminação, vamos fazer uma conta rápida aqui. Joguinho de chave dessa daqui, 30 reais. Maleta dessa daqui em torno de uns 600, então deu 630. E um joguinho de chave desse aqui, né, para tirar som, eu vou chutar em uns 20 reais. Então aí deu 650, chutando longe de 700 reais. O que é caro que eu utilizo, que eu vou mostrar para vocês agora, no caso, é a questão da iluminação, que eu paguei em torno de 500 reais, mas você não precisa comprar uma iluminação tão boa assim. É que essa iluminação, para mim, no caso, ela é muito boa, porque eu utilizo ela tanto para gravar vídeos, como eu estou utilizando agora, né, justamente para gravar vídeo. Então eu vou pegar aqui, esse daqui é um bastão de LED, tá? Vou até diminuir aqui a intensidade, porque deve estar ofuscando aí a câmera. Mas isso aqui ele é um bastão de LED que a gente utiliza, tá? Ele tem nos dois lados, ele vem com esse tripé, tá? E ele vem dos dois lados com entrada para colocar num outro tripé maior ou para você poder utilizar alguma ventosa e prender ele, tá? Vou colocar algumas fotos ou alguns vídeos aqui mostrando para vocês como é que eu utilizo ele tanto na parte do motor quanto também na parte interna do carro. Inclusive tem me ajudado muito a gravar vídeo para vocês com isso aqui, né, justamente para conseguir iluminar bem e fazer uma boa produção de vídeo para vocês, tanto aqui interno quanto também, né, mexendo lá no carro. Isso aqui ajuda demais. Ó, pessoal, para ter uma medida de comparação, tá, da iluminação original do carro para mexer no carro, às vezes fica ruim, né, fica ruim de você enxergar, né, e aqui com o bastão que eu uso ele, né, eu prendo ele aqui nos encostos de cabeça, quando eu quero desmontar painel, alguma coisa. Então, ó a diferença. Isso aqui é a diferença de quanto ilumina comparado a esse bastão de LED, né, referente à iluminação original. Vou desligar ele para vocês poderem ter uma ideia
ó, desligado. Isso aqui é a iluminação original do carro, ó, lá de cima, ó. Tá vendo? Ilumina, mas não ilumina muito. Agora eu vou ligar aqui, ó, o bastão de LED, que eu deixo ele preso aqui nos encostos de cabeça. Ligou. Ó a diferença. Como você consegue enxergar muito mais, ó. Desligado e ligado. Então essa é a grande diferença, ó. Para você poder desmontar um console central, desmontar um painel, alguma coisa, você consegue enxergar muito mais, né? Até mesmo aqui ele não está nem com 100% da sua luz, ó. Aqui ele está em 100%, ó. Então olha a grande diferença que você tem aqui de iluminação, tá? E, claro, você pode usar tanto para você poder mexer dentro do carro, quanto também fora do carro, tá? Vou mostrar lá no cofre do motor como eu utilizo ele, tá? Bom, aqui é com a iluminação normal, né, de garagem, de prédio, ó, que fica super escuro. Você não consegue enxergar tão bem se você quer fazer alguma manutenção, quer mexer em alguma coisa no motor do seu carro. Porém, a gente tem a barra de LED aqui, né, que é a mesma que eu mostrei, que eu deixei ela pendurada aqui na alavanquinha do capô. E vamos ver qual é a diferença que dá pra gente poder fazer uma manutenção, a gente poder mexer no carro. Vou ligar ela aqui, ó, pra vocês, pra gente ver a diferença, ó. Isso aqui é a diferença para que vocês possam realizar uma manutenção, poder enxergar tudo, tá vendo, ó? A gente consegue enxergar tudo e mais um pouco, ó. E tudo isso só com essa barra de LED aqui, ó. Inclusive, ela tá aqui no seu 100%, né? Então ela dura mais ou menos umas 2 horas, ela é a bateria. E a diferença, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Iluminação de garagem, super escuro para enxergar. Com a barra de LED ligada, vocês conseguem enxergar muito mais. Então, eu recomendo muito essa barra de LED, tanto para fazer serviço interno no carro, quanto para mexer no motor ou qualquer outro lugar. É uma barra que tem bateria interna, ilumina muito, mas muito mesmo, tá? E ajuda demais ali nas manutenções, tanto na manutenção quanto também retrofit ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer. Eu vou deixar o link também para vocês, tá aí na descrição, de tudo que vocês viram nesse vídeo. Mais uma vez, barra ligada, certo? Vou desligar ela só para vocês verem pela última vez aqui a diferença, ó. E aqui a gente tem controle, né? Tanto de intensidade de luz, ó, que a gente pode deixar ele bem forte, ou pode diminuir e deixar ele bem fraco, tá? Então isso daqui também é uma das coisas que saiu caro, mas que vale a pena. Então, somando aí, a gente tem aqui a maleta por 650, mais iluminação uns R$500 do AliExpress. Já deu aí 1.050. E por fim, a última coisa aqui que eu recomendo para vocês, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só deixar a iluminação aqui certinha. Que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que é uma das coisas que eu gostei de comprar, que não é cara, você vai achar em torno de uns R$50, que é a chave com teflon, né, em volta, para não estragar a roda do seu carro, para você poder soltar a roda do carro. Então, peraí que eu vou mostrar para vocês, que eu vou pegar aqui, tá? Bom, então como eu havia falado para vocês, é essa daqui, né, eu utilizo ela no tamanho 17, exatamente na medida da roda do meu carro, né, do parafuso de roda do meu carro, que eu utilizo para soltar. Então, vou colocar aqui mais de pertinho para vocês poderem ver, né? Ela é de boa qualidade, em volta ela tem esse tipo de teflon em volta para não machucar a roda, para não estragar a roda do carro, né? Ela tem um acabamento muito bom também, como vocês podem ver aqui. Então, eu recomendo isso aqui. Então, basicamente, esse daqui é um kit completo que eu recomendo para vocês, para que você entusiasta possa mexer no seu carro, né? E para você que está começando também na área, né, com retrofit, com qualquer outra coisa que tenha a ver ali com manutenção de carro, mexer no carro, esse daqui é um kit bem completo ali, em torno de uns R$1.000 no máximo que você vai investir. E se você quiser um pouco além disso, né, uma das últimas coisas que eu recomendaria seria que vocês tivessem, né, um cabo do VCDS, tá? Um cabo, seja ele original ou não, mas é importante vocês terem o cabo do VCDS justamente para complementar, para vocês poderem fazer diagnósticos com o cabo do VCDS, fazer as ativações também com o VCDS, e também o VCDS ele não é utilizado só para fazer ativações. Ele é utilizado tanto para ativações, para que vocês possam fazer alguns diagnósticos e também manutenções, tá? Então, para quem não sabe, quando você vai fazer uma troca de pastilha de freio, né,
traseira, seja do Golf GTI com freio de mão eletrônico, Audi A3, os carros em geral, né, da linha Audi e Volkswagen que tem freio de mão eletrônico, você precisa dar um comando via o VCDS, né, para poder abrir a pastilha de freio, né, abrir esse motor elétrico do freio de mão para fazer a realização da troca da pastilha, e depois disso, né, aí sim você iniciar a troca, e depois de iniciar a troca e trocar realmente, você precisa dar outro comando via VCDS, né, justamente para que você consiga recalibrar, né, esse freio de mão eletrônico. Também outra coisa que é utilizada, o VCDS, na parte de manutenção, é quando você faz uma troca de borboleta, precisa se recalibrar uma borboleta de acelerador, ou quando você vai fazer a troca de óleo de câmbio, também é necessário você ter o VCDS para você poder fazer ali da recalibração do câmbio, tá? Então tudo isso aqui é muito importante, e se você quiser ter um conjunto mais completo, o cabo do VCDS e todas as ferramentas. De ferramentas, você vai gastar em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200, né? Ferramenta, mais iluminação top, tudo do melhor, tá? Ferramentas aqui da melhor qualidade, que mais vai te atender, e praticamente você vai conseguir desmontar o carro inteiro com esse kit que eu mostrei para vocês. E a parte de diagnóstico, né, e algumas manutenções que exigem a parte eletrônica, com o VCDS ali, você vai gastar em torno de uns 2.000 para iniciar, para você ter tudo tá super bem amparado e não te faltar praticamente nenhuma ferramenta para que você possa fazer a manutenção do seu carro, possa mexer, desmontar o seu carro, fazer tudo que você realmente tem interesse, tá? Esse aqui é um kit tanto para iniciante, quanto para alguém ali que está do iniciante já ali para um avançado, né? Eu acho que vale a pena, a ferramenta é sempre um bom investimento, mesmo que você utilize no seu carro poucas vezes, você pode utilizá-las em casa também, para diversas coisas que você pode ter que fazer em casa. Então realmente vale a pena, e não é caro, tá, galera? Não é caro. Só de ferramenta aqui é 1.000zinho, 1.000 não é tão caro, mais você desce, pode pôr mais uns 1.000 ali, R$ 2.000, você já tem um conjunto muito completo. E por fim, a última coisa, né, que eu tenho que me facilita muito em várias coisas, mas isso mais para a parte de motor, é ter, no caso, uma furadeira elétrica, né, ou ter uma parafusadeira elétrica, tá? Então eu costumo utilizar uma parafusadeira elétrica que eu comprei do AliExpress, que não é cara, tá? Ela já está até bem usada, está toda marcada. Essa daqui que eu utilizo, ela é da marca Deco, é uma marca chinesa mesmo, do próprio AliExpress. Ela tem aqui o torque para você selecionar, tá? Então tem os torques em cima, também tem a função furadeira e martelete. A gente consegue usar vários bitzinhos aqui na ponta, tá? Inclusive eu comprei um adaptador justamente para poder usar os bitzinhos. E ela é muito boa, funciona muito bem, ela tem luzinha na frente, tem uma potência muito boa, dá para soltar a roda do carro, dá para fazer várias coisas com ela, com um custo-benefício muito bom. Eu gastei nela na época, eu acho que foi em torno de uns 350, R$ 400. Então foi um preço muito bom para uma ferramenta que você pode utilizar tanto em casa quanto também no seu carro para soltar parafuso, para fazer diversos serviços que você queira fazer, tá? Então esse aqui é um kit tanto do completo iniciante, que já quer começar com algo mais avançado, né, para o entusiasta que quer começar já mais avançado, e também para aquele cara que já está procurando algo mais além, para ter um kit mais completo e realmente trabalhar na área, entrar nessa área com uma garantia que não vai te faltar praticamente nenhuma ferramenta, beleza, pessoal? Então, essa era a dica que eu tinha para dar aqui para vocês que vocês pudessem conhecer o meu kit de ferramenta que eu utilizo tanto para retrofit, quanto também, né, para poder mexer no meu próprio carro, mexer em casa, fazer várias coisas aqui em casa. Eu utilizo todo esse kit aqui, que foi o que eu passei para vocês, sem o cabo do VCDS ali, em torno de 1.000, né, só de ferramentas, a 1.500 com a parafusadeira e já com a iluminação de primeira qualidade, em torno de 2.000, 2.500 com o cabo do VCDS junto, um kit completo com custo-benefício muito bom. Beleza, pessoal? Isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se te ajudou, tirou suas dúvidas, comenta aqui embaixo, deixa seu like, isso ajuda muita gente a crescer. E é claro, hoje a gente já está com 40 mil inscritos, sou muito grato e muito feliz a cada um de vocês que fez esse sonho se tornar realidade e chegarmos aos nossos 40 mil e rumo a 50, 100 mil seguidores. Com a força de vocês, com a vontade de vocês, a gente vai conseguir atingir esse número. E é claro, para quem quiser aprender sobre Code, aprender sobre VCDS, a gente tem um curso, né, o primeiro curso do Brasil, o curso mais completo do Brasil, de Code, tá? Do zero, completo zero ao profissional, tudo, a gente ensinando no passo a passo em videoaula, tá? O primeiro curso único do mundo de Coding
passo a passo em videoaula para você, com o melhor custo-benefício para você poder aprender tudo e mais um pouco sobre coding, beleza, pessoal? Isso aí, abração a todos, tchau, tchau, galera.